Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos o texto de Lucas 2, versículos 25 a 38, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que fala a passagem? Ela fala de duas pessoas muito idosas e que viram o Senhor, que viram a redenção delas. A primeira pessoa é Simeão, uma pessoa que o texto diz que era uma pessoa justa, uma pessoa que cumpria de fato a lei de Deus, que se esforçava para seguir os mandamentos do Senhor. E como pessoa justa, tudo o que Simeão esperava era por consolo e paz. E eu quero que vocês imaginem agora a expectativa que rondava aquelas regiões com relação à vinda do Messias, porque os israelitas sabiam, um dia o Messias, o ungido de Deus, vai vir ao mundo. Um dia a nossa redenção vai chegar. E às vezes, pode ser que um israelita pensava, um dia o Messias vai chegar. E aí ele morria, só que os filhos dele continuavam com essa mesma esperança. Um dia o Messias vai chegar. E pode não ter sido na geração dos filhos, e os netos continuavam com essa esperança. Então essa esperança ela era passada de geração para geração. Um dia o Messias, o Salvador, ele vai vir ao mundo. Ele vai pôr um ponto final nos nossos problemas. Ele vai governar Israel e coisas do tipo. Essas eram as esperanças, essa era a esperança desse povo. Agora imaginem a esperança de Simeão. Porque se essas outras pessoas que eu citei a título de exemplo não sabiam se o Messias viria no tempo delas, Simeão tinha certeza, prometida pelo anjo, que antes de morrer ele veria o Cristo do Senhor, como diz o versículo 26. Ele tinha essa certeza. Então imaginem a expectativa de Simeão. E aí, nessa expectativa, Simeão é levado pelo Espírito Santo de Deus ao templo, bem no dia em que Maria, José e Jesus estão lá. E aí eu imagino essa expectativa, essa, digamos assim, esperança cada vez mais forte no coração de Simeão. E quando ele chega no templo, o que ele vê? Ele vê 3 pessoas simples, que não chamariam a atenção de ninguém. Até porque todos os dias, praticamente, uma mulher ia apresentar seu filho no templo, ia fazer as cerimônias relativas a esse ato no templo. E esse casal de Maria, José e Jesus era um casal pobre que não chamaria a atenção de ninguém. Mas Simão, ele pode enxergar mais fundo
que os demais. E quando ele vê esse bebê, ele tem a certeza de que ele é o Redentor. Quando ele vê esse bebê, o texto diz que ele pega em seus braços e começa a louvar a Deus. É interessante pensar que Simão não abraça ou beija o bebê. O texto diz que ele pega em seus braços e começa a louvar a Deus. E começa a engrandecer o nome do Senhor. Provavelmente o sentimento de reverência de Simão diante desse bebê, que era o seu Redentor, era tão grande que Simão não abraçou e beijou Jesus, né? Mas pegou ele nos braços e começou a adorar a Deus. E agora Simão estava satisfeito. Agora que ele viu com seus olhos a paz, ele estava em paz. Né? Como diz um comentarista sobre essa passagem, Simão agora foi liberto de todas as preocupações pelo futuro de seu povo e de toda a pressão que ainda onerava sua alma por causa do presente sombrio. Agora não deseja mais nada. Seu tempo de serviço chegou ao fim. Agora, Senhor, despede teu servo, ou em outra tradução, Senhor, agora desarreia teu servo, mais precisamente em paz, conforme tua promessa. Simão tinha certeza de que ele veria o Redentor, o Messias, o prometido, porque isso foi prometido a ele. E quando ele vê, ele pode descansar, ele pode ter paz. A alma de Simão, ela não encontra paz em suas obras, mas unicamente no fato de que ele viu a sua salvação, que é Jesus. E da mesma forma, Ana, que vê a redenção do povo de Israel e fala sobre essa redenção aos demais. E essa redenção, como diz o versículo 31, essa salvação é uma salvação que Simão fala que é para todos os povos. O que era um símbolo de escândalo para o farisaísmo, que era um grupo religioso entre os judeus da época, que considerava Israel como a nação superior, a nação escolhida, e todos os outros povos eram em segundo plano. Aqui o que a gente vê é uma salvação que alcança todos os povos, uma salvação que está à vista de todos os povos. E Simão pode finalmente descansar, porque ele viu a sua salvação. Interessante pensar também nessa passagem do versículo 35, que ele vira para Maria, né? O texto diz que ele diz: quanto a você, se referindo a Maria, ele fala que Maria vai ter uma dor na alma muito grande, uma espada atravessará a alma de Maria. E eu acredito que Simão ele esteja profetizando a morte de Jesus, mas sem saber de fato que era a morte de Jesus. Deus revelou para ele que Maria ia sofrer muito, e esse sofrimento é por causa da morte do seu filho na cruz, como um ladrão, como um bandido, como um assassino. E esse sofrimento advém da morte do seu filho na cruz, mas Deus não revela o motivo do sofrimento para Simeão. Porque eu imagino que seria demais para esse servo humilde ver tamanha dor e ato tão terrível. Porque de fato a crucificação de Jesus é um ato que nos traz salvação, mas é um ato triste, é um ato terrível. A morte de um justo é um ato terrível. Mas então eu acredito que Deus revelou o sofrimento de Maria para Simeão, mas não mostrou o motivo, que seria a morte de Jesus. Então Simeão, mesmo não sabendo o quão longe Jesus iria por amor a nós, a ponto de morrer em nosso lugar, ele estava em paz, porque ele sabia que a sua redenção tinha chegado, que a redenção de todos os povos tinha chegado. E da mesma forma nós podemos ter essa certeza e descansar assim como Simeão. Nós não estamos mais esperando um Messias. Ele já veio e ele trouxe a redenção com ele. Ele trouxe a possibilidade de salvação.
E hoje nós podemos descansar em sua obra. Nós já sabemos que ele veio, nós já sabemos que ele viveu, e nós já sabemos que de uma forma terrível, mas ao mesmo tempo bela e grandiosa, ele morreu em nosso lugar. Então nós podemos descansar como Simeão descansou, porque nós já vimos a nossa salvação. Deus abençoe e até o próximo devocional.